Fala pessoal do canal Povo de Quimbanda, tudo bem com vocês? Mais um dia hoje vindo aí falar um pouco mais sobre entidades, mas nesse vídeo não vamos comentar sobre nossas entidades, vou contar algumas histórias sobre Exus e Pombogiras. Alguns dos nossos inscritos mandou algumas histórias para nós, então vamos começar lá, pessoal. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, pessoal. Estamos aí com alguns acessos, mais de 6.000 visualizações. Estamos com 414 inscritos no nosso canal. Espero que vocês tenham ou estejam gostando. E vamos que vamos, pessoal. Compartilhem, curta, compartilhe o máximo que vocês conseguirem aí. Que a gente sabe que hoje o Facebook está demilitando muita coisa entre as mensagens para ser mandado, tá bom, pessoal? Pessoal, os nossos livros estão em promoção, pessoal, lá no Google Play, vai estar na descrição dos vídeos, tá por R$19,90 cada um, tá bom, pessoal? São 3 livros que nós temos aqui. Fechado, galera? Primeira história, pessoal, de hoje tá aqui. Consegui botar um pouco o computador aqui, dei uma ajeitada para nós ver o que a gente pode fazer, que veio umas histórias para nós e também veio 2 relatos para nós. Vamos ver se eu consigo falar um relato hoje para vocês. A primeira história do Exu Tiriri, pessoal. Vou ler aqui para vocês, mas vou estar prestando atenção. Exu Tiriri viveu no ano de 1750 no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Foi trabalhador durante sua juventude, trabalhava como entregador de leite. Se casou com seus 22 anos de idade e teve 2 filhos, sendo um menino e uma menina. Aos seus 24 anos, viveu em bar, acumulando dívidas de jogos, onde perdia o que ele ganhava. Vivia sempre bêbado, até o ponto de não aguentar mais e cair no meio das ruas. Suas dívidas eram tanto que, ao completar seus 25 anos, tirou sua própria vida, se jogando de uma ponte, aonde ele mesmo diz que seu corpo ficou minúsculo com sua queda. Disse que sua passagem pelo mundo espiritual foi completamente dramático, onde vagou por um bom tempo. Disse que via sua família clamando e chorando aos prantos. Fazia orações para ele, mas nada naquele tempo que ficou vagando não ajudava em nada. Até que chegou um ser que pediu se ele queria ajuda. Ele, sem pensar, disse que sim. Teve que aprender tudo o que esse ser mostrou para ele. Diz que sofreu muito ao aprender o que ele sabe hoje, mas nesse exato momento ele sempre agradece esse ser que mostrou tudo para ele. Hoje, Exu Tiriri trabalha defendendo demandas, correndo e ajudando qualquer um que lhe peça ajuda. Salve seu Tiriri. Esse foi um dos relatos. Tem outra aqui, pessoal. História do Exu do Lodo. A história envolvendo o Exu do Lodo é bem antiga, girando em torno no século XVIII, segundo os estudiosos. Exu do Lodo foi um médico muito popular em sua época, que ficou conhecido por ter salvo inúmeras vidas. No entanto, os pacientes que ele atendiam eram todos de alta sociedade, e assim os mais pobres acabavam sendo deixados de lado. Segundo o Exu do Lodo, ele atendia a classe alta, pois precisava do dinheiro que lhe pagavam para financiar seus estudos. Assim, ele ignorava qualquer pedido de ajuda daqueles que não tinham como pagar. Portanto, Exu do Lodo, apesar de ter o dom da medicina, não exercia a caridade. Ele nunca foi
muito de valorizar algumas espécies de religiões. Muito pelo contrário, era uma pessoa cheia de futilidades e possuía um estilo de vida que nos dias atuais seria chamado de ostentação. Após viver por anos e anos em uma vida fútil, sem olhar para a caridade, Exu do Lodo acabou falecendo, por conta do estilo de vida que adotou enquanto vivia. Exu do Lodo foi parar nas regiões mais profundas do umbral, local que, segundo algumas religiões, é para onde vai a maioria das pessoas após a morte. Por lá, ficou pelo lodo das regiões consideradas mais infernais e passou por um grande sofrimento. Exu do Lodo começou a pagar ali por tudo que fez em sua vida, lembrando que ele sempre foi uma pessoa extremamente egoísta, interesseira e mesquinha. Após um certo tempo, nesse sofrimento, sua mãe veio em sua direção para socorrê-lo e o tirou das regiões profundas em que se encontrava. Depois de tudo que passou no umbral, Exu do Lodo finalmente se arrependeu de tudo que havia feito em vida. Assim foi-lhe dada uma nova chance através da reencarnação. Exu do Lodo, ao reencarnou em uma família tribal. No entanto, acabou morrendo muito cedo, aos 8 anos de idade, após ser picado por uma cobra. Novamente, sua mãe veio e ao seu socorreu, e durante o período que esteve ao plano espiritual, estudou bastante. Assim, ele pediu para cumprir sua missão como médico daquele espírito que estivesse perdido, tanto em vida como no umbral. Dessa forma, Exu do Lodo não reencarnou novamente. No entanto, assumiu a forma de um guardião do lodo. Por lá passou a resgatar todos aqueles que caíam na lama e nas ilusões, da mesma forma que aconteceu com ele. Após toda essa jornada, Exu do Lodo tornou-se a entidade que é conhecida nos dias atuais. Tem disso daí também, pessoal. Temos que muitas vezes cuidar do que os nossos atos aqui, para depois lá não sofrermos. Por isso que a nossa religião ensina sempre fazer a caridade e assim sucessivamente. Dá para ler mais um, pessoal, né? História do Exu Veludo. Ele foi um grande homem que viveu na Roma Antiga. Comandava um exército. Foi bom general. Matou muitas pessoas. Teve muita sede de sangue na boca. Era muito violento. Mas com isso teve muito conhecimento da vida. Experiência. Conheceu muitas mulheres. Teve cabarés, dinheiro, ouros e etc. Gostava muito de charutos, joias, bebidas, das mais fortes. E assim foi a vida de seu Veludo. Até que um dia ele conheceu uma mulher chamada Maria Padilha. Por ela, ele matou e morreu. Mas como ele era um bom homem de presença, só usava as melhores roupas do tempo dele. Sempre de terno, chapéu. Até que um dia saiu com uma outra mulher, chamada Maria Mulambo. Só que ela era prima de Maria Padilha, e ele não sabia, até que Maria Padilha descobriu. Foi aí que o seu fim estava para chegar. Maria Padilha pegou um punhal e deu 7 apunhaladas no seu coração. Mas ele não ficou por isso. Como ele era um homem muito bom e também matou muita gente, ele foi e tomou o punhal dela e arrancou seu pescoço. Com isso, ele e ela morreram por amor e por ciúmes. Ele sempre foi um homem muito respeitado por todos
os Exus e Pombogiras nos terreiros. Quando ele chega, todos notam sua presença por ser um Exu fino, que ele fala bem, sabe se pôr no terreiro e gosta de bebidas, e sempre cantam para ele assim: ninguém pode comigo, eu posso com tudo. Lá na encruzilhada ele é seu Exu veludo. Aqui tem um pouquinho, como eu não leio um pouco das histórias, pessoal, tem um pouco da história dele e depois a pessoa complementou como o Exu se comporta um pouco na terreira. Mas é isso daí mesmo, é mais ou menos por esse lado. Ele complementou que Exu do Lodo pertence à linha das encruzilhadas. É assistente imediato do Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Obedece a Ogum, por aí é isso aí mesmo, né? Bebe todos os tipos de bebidas finas e fortes e fuma charutos de boa qualidade. Veste elegantemente de vermelho e preto, também com capas nessa cor. Esse daí pega a parte de cruzeiro, já o Exu Veludo de almas já é outros tipos de roupas, né? Portanto, da voz desse Exu se confunde com uma qualidade de voz de veludo. Sim, ele fala suave e adocicado, vamos dizer assim, mais tranquilo. Protege por demais os seus médios e exige muito deles para a manutenção dessa ligação entre médium Exu e Exu. E médium, isso. Todos os Exus e Pombogiras vão cobrar do seu médium, uns um pouco menos, outros um pouco mais. Tá bom, pessoal? Hoje foi isso aqui, né? Algumas histórias aqui, né? Vamos falar de agora um relato para vocês. Mas antes disso, pessoal, se inscreve no nosso canal, apoia aí o nosso canal, deixa o seu like, comenta, manda aí para nós também o seu relato, a história do seu Exu, pro canal povodequimbanda@gmail.com. Vai estar também na descrição dos vídeos e vai passar aqui embaixo para vocês, tá bom, pessoal? Compartilhe o vídeo e vamos para um relato. Mulambo me avisou. Bom, tudo aconteceu quando casei com meu marido. Já frequentava a Umbanda, mas nunca pensei em seguir a religião. Mas gostava muito de ver as entidades trabalhando, ver as pombagiras vindo, dançando, gargalhando. Tentava me imaginar como seria comigo e qual das pombagiras eu iria carregar. Um belo dia veio a dona Mulambo falar comigo e disse que eu tinha uma senhora ao meu lado e que ela era muito linda. Fiquei ali observando Dona Mulambo falar e comecei a sentir arrepios em minhas pernas. Perguntei para ela se eu poderia me sentar, que eu não estava bem. Ela me respondeu que era minha senhora querendo chegar, mas sabia que eu não estava preparada para começar a trabalhar ainda, porque ainda estava com medo. Respondi que sim, que ainda não queria, mas estava pensando no assunto ainda. Dona Mulambo saiu e eu ali admirando todos eles. Uns vinham falar comigo, até que Dona Mulambo se aproximou e me falou mais uma coisa. Me perguntou se eu conhecia uma mulher morena clara, de olhos claros, que trabalhava comigo. Dona Mulambo, falando com um olhar de braba, me perguntou de novo se eu e meu marido se dávamos bem, se não estaríamos brigando muito durante uns 7 meses. Fiquei ali sem chão e disse que sim, que todos os dias nós brigávamos por coisas fúteis, sem anexo nenhum. Ela pegou em minhas mãos e me disse com um ar de autoridade: pare de sair com essa mulher, ela deseja seu marido, logo, logo
ela vai fazer de sua vida um inferno. Mas não se preocupe, eu estarei ao seu lado, assim como sua senhora. Vou mostrar do que eu sou capaz. Mas tem um porém. O que ela fizer com você, eu vou dar para ela em dobro. Voltei para casa, mais animada. Como sempre frequentei, sempre saía das sessões aliviada, mas com meu pensamento no que Dona Molambo me falou. Abri a porta de casa, a esperança de ver meu marido ali, me esperando, mas não foi o que eu vi. Estava sozinho em casa, só tinha um bilhete ali. Saí e fui jogar sinuca com os meus amigos. Logo chegou e era bem isso que estava. Logo chego e era bem isso que estava escrito. Eu acho que... Tá, tudo bem. Lá pelas 2 horas da manhã, meu marido chega, bêbado em casa. Veio com um ar de deboche e me disse que aquela religião onde eu vou não ia me trazer nada, que minha vida estava desandando por causa disso. E que não seria ninguém na vida dele se eu continuasse a frequentar aquilo. Nossa, meu sangue subiu pela cabeça e disse algumas verdades para ele. Que muitas vezes foram as entidades que me deram as coisas, que quando ele estava na merda, que foi as entidades que fizeram por ele, e que ele tinha esquecido tudo aquilo. Logo que eu falei isso, me deitei e não quis saber. Tranquei a porta por dentro, já que ele quer falar coisas que não sabe, que ele fique por ali mesmo no sofá. Passou-se uns 20 minutos e escuto ele falando sozinho. Me levantei pé por pé e fui escutar. Pois bem, adivinhe com quem ele estava conversando. Pois é, com minha amiga. Escutei ele falando que tudo que eu estava fazendo com ele não ia ficar assim. E que se eu achasse ruim, era para eu sair da casa e procurar a tal de macumba. Assim ele falou para ela que logo iria ficar com ela. Olha só isso. Aí veio o que Dona Molambo falou. Que tudo que ela fazer em mim, ela ia pagar em dobro. Só pensei na hora, chamei por Dona Molambo, para ela me ajudar naquele momento. Foi quando senti uma presença vindo em minhas costas. Foi quando vi que meu marido escorregou e caiu com o telefone no chão de casa, espatifando o telefone dele. Só escutei os berros dele chamando de nomes e coisas piores. Peguei e fui deitar rápido para ele não saber que eu estava ali. Me joguei na cama e me cobri com as cobertas. Escutei ele subindo nas escadas. E vi que ele se deitou resmungando. Veio e tentou me abraçar. Logo fiz que me acordei e tirei a mão dele de cima de mim. Só sei que logo ele apagou e entrou em um sono profundo. Me levantei e acendi uma vela para Dona Molambo. Senti de novo aquela energia, mas senti que me abraçava e muito mais me confortava em minha cara. No dia seguinte, ele me olhou na cara e eu do mesmo jeito, nem quis falar nada com ele. Assim ficamos o fim de semana sem falar nada um com o outro. Segunda-feira chegou, fomos trabalhar os dois. Ele para o trabalho dele e eu para o meu. Cheguei em meu trabalho e minha amiga, né, veio me abraçar e logo veio com um pedaço de bolo para mim comer. Ai. Senti uma vibração mais pesada vindo e se encostou ao meu lado.
Só vi que o prato que estava o bolo foi jogado da mão dessa minha amiga. Ela ficou pasma e me disse: "Você viu isso?" Falei que sim. Ainda mais, disse para ela: "Vai saber se não é um espírito que esteja com fome. Deixa assim essa pobre alma, deixa assim essa pobre alma comer. Prefiro desse jeito mesmo." Tu também é debochada, né? Ela me olhou como uma cara de raiva, mas não me disse nada. Assim foi até quinta-feira. Desculpa, pessoal. Quando cheguei em casa, senti uma vibração muito pesada. Parecia que algo ia me sufocar. Nossa, que energia pesada. Mas fiquei firme. Já sabia o que poderia ser. Fui para meu banho de costume e comecei a colocar alguns pontos de Exus e Pombogiras para ver se o ar do ambiente mudasse. Fiquei à espera do meu marido e nada dele chegar. Liguei para ele porque a comida estava esfriando. Ele não me atendeu e quando ele chegou em casa, ele veio com alguns doces, trufas, chocolates, enfim. Perguntei para ele com que dinheiro que ele tinha comprado, se já era quase final de mês. E nós não tínhamos o dinheiro. Ele disse que quando estava entrando no portão, e a tal amiga tinha dado para ele, que estava com pressa e não queria incomodar nós. Ai. Fiquei cabreira com aquilo. Pensei logo que ele estava me traindo com ela. E disse para ele que se ele tivesse mesmo me traindo, ia ser os dois sem cabeça. Aí ele me disse que ela vem tentando há muito tempo e que, sim, se ele tivesse solteiro, ele ia ficar com ela mesmo. Meu Deus. Virei num bicho dentro de casa e disse para ele que era para ele sair dali, que eu já sabia que ele estava tendo um rolo com ela. Que eu tinha escutado ele falando de que logo iria sair para viver com ela e que se fosse assim, que já é para pegar as coisas e ir morar juntos. Que eu não era panaca de viver com ele desse jeito. E disse mais, bem feito pelo que aconteceu com seu telefone. Foi Dona Mulambo que fez você quebrar e que sirva isso de lição. Aí ele explanou juras de amor por mim. Disse que era sempre ela que convidava ele e que ela sempre levava alguns tipos de doces e salgados para ele e que ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Então encarei ele e disse: já que está fazendo juras de amor por mim, que ele fosse amanhã à terreira comigo. Que se ele mesmo me amasse, estaria lá sim. Ou se não, pegaria as coisas dele e se sumisse da minha frente hoje mesmo. Ele disse que iria pensar e que no outro dia ele ia me dar a resposta. Foi para seu banho e eu ali, chamando Dona Maria Mulambo, pedindo para ela que levasse ele até amarrado, mas que ele iria. Supliquei a ajuda dela, implorei pela ajuda dela. No outro dia veio a tal amiga, me pedindo se eu tinha gostado dos doces.
e me lembrei que os doces estavam em casa e que eu não tinha comido e que nem meu marido e nem o meu marido. Falei para ela que estava maravilhoso. Já que era para ser cobra, vamos ser cobra. Isso aí. O expediente acabou e liguei para meu marido vir me buscar, que queria ir junto com ele para a nossa casa. Ele veio, parou e eu embarquei no carro. Perguntei como foi o dia dele. Ele me disse que tinha sido ótimo, que parecia que as coisas iriam mudar. Chegando em casa, ele foi ao banho e logo eu também fui. Quando saí do banho, vi que ele estava bem arrumado. E perguntei, ué, vai sair? Ele disse sim, vou junto com você. Você não quer mais que eu vá? Disse, claro que eu quero. Me vesti e peguei os doces que minha amiga me deu e fomos para a sessão. Nossa, me senti nos ares quando eu entrei na terreira. Uma energia doce, uma energia que quase nunca tinha sentido antes na minha vida. Senti o meu marido também. Sentei e meu marido também sentou. Ficamos ali admirando os Exus, as pombagiras chegando ao som dos atabaques. Logo senti que alguém me puxou no meio do tambor. Senti uma energia enorme vindo em minha direção. Logo senti ao meu lado Dona Mulambo, dando gargalhadas, assim como o Exu Capa Preta. Do outro lado, vieram e me abraçaram dizendo que minha senhora estava pronta para chegar, que era para eu me concentrar. Acho que eu não tive nem tempo de me concentrar e escuto uma gargalhada vindo da porta. Todos olharam e vi meu marido recebendo um Exu mais lindo de todos. Dona Mulambo foi ajudar e seu capa preta estava ao meu lado. Logo veio Dona Mulambo com um Exu e Dona Mulambo falou que o trabalho que tinha sido feito tinha se quebrado naquele momento e que era para eu ir pegar os doces que eu tinha ido levar e que agora ela iria agir como combinado. O Exu do meu marido só fez sinal com a cabeça, dizendo que estaria junto com todos ali. E eu, mais uma vez, não incorporei a minha senhora naquele dia. Que pena. O tombo da minha amiga foi rápido. Ela saiu da empresa com uma mão na frente e outra atrás. Perdeu casa que ela tinha e foi morar com a mãe dela, que também não tinha nem onde morar, vivia de aluguel e recebia pouco. Sei por fontes que ela trabalha na rua, tentando conseguir alguns reais para ajudar em casa. Que ela tinha sofrido algum acidente de moto com seu atual marido, que quebrou o braço e as pernas do acidente. Nunca mais a vi. Mas aqui se faz e aqui se paga, assim como Dona Mulambo falou. Queria dar 2 vezes para ela o que ela me desejou. Eu hoje sim trabalho com a minha senhora, Dona Maria Quitéria. Meu esposo trabalha com o seu Rei das 7 Encruzilhadas. Mas demorei um bom tempo ainda. Foi mais ou menos uns 9 meses para isso acontecer. Como a minha senhora diz, tudo tem o seu tempo e a sua hora certa para acontecer. Tenho mais alguns relatos para falar para o canal. Espero que ele cresça muito. Tá falado, né, pessoal? Temos que acreditar um pouco mais nas nossas entidades, nos nossos guias, para ver se as coisas andam mesmo. Por hoje é só, pessoal. Desculpa, tô um pouco ainda com a garganta ruim, uma por causa do cigarro, né? Eu sou fumante. Mas vamos que vamos, né?
Espero que vocês gostem do canal, se inscrevam no nosso canal, curtam, né? Compartilhem o máximo que vocês conseguirem para ajudar aí o nosso canal a crescer cada vez mais. Um grande beijo a todos, até a próxima e fui, galera!